Olá, bom dia. Hoje são 31 de outubro de 2023, são 5h51 da manhã de uma terça-feira. Bom dia, bom dia. E bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos falar? Sobre as possibilidades que temos, sobre as possibilidades que temos da vida nos presentear. Bem verdade que nem sempre presente é uma coisa que costuma nos agradar, o que é até difícil de se acreditar. Fato mesmo é que muitas coisas que costumam nos ofertar como modo de nos presentear são coisas que a gente pode dispensar. E outras coisas que nós estamos a precisar, essas coisas não costumam chegar como presente no lugar e nós temos que de algum modo trabalhar para conquistar. Enquanto outras coisas, muitas vezes nós vemos acumular porque nós não queremos de algum modo. A questão é você saber lidar com coisas que você não está a precisar. Mas como definir essas coisas? Se no momento que eu estou a ganhar, e se eu essa coisa para outro ofertar e em algum momento eu precisar daquilo que eu estive a ganhar e seria eu capaz de imaginar, sim, aquilo que eu poderia precisar, o que eu não poderia? Eu iria lamentar ou eu iria conquistar o que um dia eu estive a ganhar, julguei que eu não iria precisar e tive que no passado entrar, a memória me mostrar. A questão que nem é sempre que a gente vai precisar. Mas e o que Deus costuma nos dar? Julgamos como algo dispensável? Poderíamos falar para Deus que não iríamos precisar, por isso que nós estivemos a deixar, estivemos a doar, essas coisas que a gente costuma com o outro. É diferente o presente de Deus do presente de qualquer um outro. Justificaria eu diante de Deus como eu fosse justificar com alguém que um presente estivesse a me dar e eu fosse passar? Daria eu escondido? Sim, sem com a pessoa falar, e iria me preocupar se em algum momento a pessoa viesse me perguntar. Iria eu me desculpar? Um pinguinho de acento, de mentira, colocar para a pessoa não magoar? Poderia eu desse mesmo jeito com Deus me comportar? A questão é que o divino, ele me disse para eu pensar, sim, num celeiro, no mesmo celeiro que um dia o homem esteve a edificar para colocar todo o fruto do trabalho que ele esteve a realizar. Assim ele poderia, no futuro, descansar, despreocupado ficar. Mas o futuro é uma coisa que a gente não pode exatamente programar como certa no lugar. Certa é o presente que ali está.
E o presente? O presente era a possibilidade dele poder o resto da vida trabalhar com a vida que Deus esteve a lhe dar. Mas ele preferiu descansar e eu iria preferir descansar? Sim, se olhasse para o meu celeiro, quanta coisa eu tinha no celeiro. Sim, para cuidar, para preservar, para, de algum modo, movimentar. Sim, não posso simplesmente no celeiro coisa colocar e não me ocupar com as coisas que estão lá. Sim, ter que datar, trazer o passado para no futuro usar, como um enlatado que a gente costuma comprar e a gente costuma mais enlatado buscar e assim você aprende a administrar. Alguém poderia me falar, mas não é mais fácil comprar uma coisa quando precisar, em vez desse trabalho de ficar todas as vezes que chega com enlatado, ter que ali olhar, tirar, arrumar. Teria eu esse pensamento assim tão mesquinho? Qual é o trabalho que pode dar você um celeiro administrar? Se não dá trabalho um celeiro administrar, imagine um pequeno. Imagine um pequeno guardatório, diz o divino. Sim, para você ali movimentar. Sim, porque não é todo dia que você pode coisa comprar. E se não é todo dia que você pode coisa comprar, por que você não aproveitar quando aquela coisa no orçamento familiar ali estiver a se adequar e você comprar? Só porque você não quer uma poeirinha tirar, administrar o orçamento familiar com as coisas que você esteve a comprar. Imagine Deus me pedindo para eu, todo o meu tempo doar, trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar e trabalhar, e ali um celeiro edificar, coisa, etiquetar e movimentar, sem o presente desprezar. No presente, você, do mesmo jeito, levantar, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar e do celeiro cuidar. Compreendendo que as necessidades, elas costumam chegar, e se você não souber como essa necessidade você sanar, do que adianta você um celeiro edificar, colocar coisas e mais coisas lá. Se a necessidade naquele momento era um caixão para você usar. O futuro. Certamente o homem que o celeiro esteve a edificar, encheu de grãos aquele lugar, esqueceu de colocar um pequeno esquife para o corpo dele, alguém enterrar. Chorar e lamentar. Poder falar, puxa, puxa e puxa, até um esquife papai esteve a deixar para nenhum trabalho nos dar. Que beleza foi essa vida. Mas grãos, grãos e grãos e grãos lá. Sem os herdeiros ter noção de como aquilo tudo usar para um pequeno esquife, um corpinho colocar. E por que disso eu estou a falar? Porque o divino
O divino me diz da nossa incapacidade de com somos incapazes de lidar com a vida a transbordar. É mais fácil a gente dinheiro gastar, dinheiro economizar, dinheiro a gente transbordar, dinheiro a gente rasgar, do que a gente saber o nosso dia a dia usar. Para a vida de Deus em nós habitar, a gente ser um celeiro vivo. Um celeiro vivo em qualquer lugar. Assim, eu posso a minha mão usar para a mão direita sustentar. Quando cansada ela vier a ficar. Eu posso o meu pescoço segurar para a minha cabeça sustentar, compreendendo as dificuldades que irão se apresentar ao longo do caminho. O caixão, assim que eu estive a chegar, era de primordial importância eu preparar para esse trabalho no futuro. Eu não precisar. Havia o verbo haver. Há coisas. Hão coisas. Como aprender? Sim, a conjugar. O verbo que naquele momento o dia vai lhe dar. O verbo vai chegar no singular, vai chegar no plural. Você vai ter que o verbo simplificar. Composto ele precisa ficar. Como é você ter que levantar? Com uma notícia, você ter que lidar e saber. E saber que o caixão no celeiro você vai encontrar. E vai poder esse caixão doar sem você se apegar. E se o meu corpo amanhã tombar, como é que eu vou ficar? E por que disso eu estou a falar? Pelas necessidades. Pelas necessidades. Diz o ditado popular, quem dá o pão dá o castigo. Quem diria para mim isso? O divino me traria um ditado assim tão esquisito. Quem dá o pão, dá o castigo. O Evangelho nos diz, sim, nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine Deus. Bom é Deus. Se bom é Deus, como eu poderia, de fato, falar que trabalhei tanto e não vejo adiantar? Deus certamente iria me falar. Visão curta essa sua? Achar que todo o trabalho que você esteve a edificar, em nada esteve a adiantar? Se tem os olhos que eu estive a lhe dar, como pode tão baixo calcular? Moisés calculou tão baixo. Não estive a enviar alimento suficiente para uma eternidade todinha o povo buscar. Fui eu que estive a matar o alimento que eu estive a enviar.
Foi a minha usura que quis que tudo viesse ao mesmo tempo para o mesmo lugar. As aves estavam lá para toda uma eternidade o povo alimentar. Quem quis se empanturrar? Quem encheu o estômago mais do que estava a precisar, a ponto da congestão chegar? É a minha responsabilidade? Um pai cometeria tamanha maldade? Fiquei pensando no trabalho, sim, que eu estive a realizar. Poderia eu encontrar o meu caixão no celeiro? Mas quantos caixões? Quantos caixões eu fui buscar? Preparando para quem viesse precisar. A questão é que aquele caixão era um caixão de cunho tão particular, que eu disse para Deus. Quantas vezes disso eu estive a falar? Sim, a cada momento que no celeiro eu estive a entrar e vi aquele caixãozinho lá, eu fiz questão, sim, de caprichar, sempre a passar luz para o verniz não se desgastar, iluminado ele ficar. Mas chegou o dia do caixão pegar, o nome do usuário colocar, e meu ele deixaria. Não seria mais meu aquele caixão, muito menos naquele lugar, teria eu que pegar. O vento levemente a passar, brisa leve a se manifestar, pássaros a chegar, flores ali a brotar, uma vida inteirinha a se manifestar. E eu lá, tendo que o caixão pegar, um esquife de cunho tão particular, e o nome do usuário eu colocar sem dúvida nenhuma de que ele iria e muito precisar. O bom pastor a enviar salmos para cada animal cantarolar, cada um com o seu jeito particular. O bode não pode a mesma música da cabra cantar, são diferentes no lugar, mas cada um sabia o seu próprio salmo buscar, sabia casar para o perfeito se manifestar. E uma linda carruagem ali chegar. Carruagem. Lembraria eu do homem que muito esteve a trabalhar, toda uma riqueza no celeiro esteve a colocar, mas a carruagem estava lá. Carruagem a chegar. E eu, com o caixão a pegar, a carruagem a me lembrar. Sim, um filme desses que no sábado eu costumava e muito gostar. Sim, sessão western ou western. Quem não iria gostar? Sim, de no sábado estar na cama se jogar
e poder se degustar da sessão extra que a TV costumava passar. Maravilhoso era aquilo lá. Ah, a carruagem a me lembrar. Tempo que eu poderia até gostar, ainda que as dificuldades no tempo estivesse a me dar. Ah, como eu poderia, sim, com aquilo tudo lidar. A carruagem a me chamar. Eu a me lembrar, sim, da angelitude do lugar. Olhei devagar. Sim, talvez eu desejasse um adulto enterrar. Como não? Tinha uma vida inteira para contar. Tinha coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas para deixar. Mas Deus iria me perguntar: e se o adulto não quisesse lhe acompanhar? E se o adulto viesse, sim, se manifestar, pedindo um tempo a mais para ficar? O que você iria falar? Que era melhor, de fato, esse mundo deixar, para os olhos dele não enxergar todas as dores que iriam passar? Ah, eu talvez dissesse para Deus, e se eu buscasse o verbo haver? Sim, que às vezes vão estar no singular, quer dizer, vai estar, outras vezes é no plural, e a gente encontraria esse meio termo. Mas Deus, com toda certeza, iria me falar que tipo de pessoa pode desejar a morte de um adulto no lugar, porque ele tinha coisas e mais coisas para ofertar. Por que não aceitar, sim, o pé de bolo no lugar? Teria o pé de bolo motivos para ficar? Tinha filhos, haveria gente para chorar, lamentar, gente para lhe cobrar. Ah, o pé de bolo. Talvez eu viesse. Não, talvez eu viesse imaginar. Sim, se naquele tempo eu estive a gostar de algum pé de bolo. Sim, no tempo da sessão extra. Puxa vida, quantos anos eu tinha naquele lugar? Quantos pés de bolo eu vi passar? Por quantos o meu coração esteve a palpitar? E se esse pé de bolo viesse a me falar sobre o futuro que eu iria ter que atravessar, daria eu crédito ao pé de bolo? Sim, ao Evangelho. O Evangelho esteve a nos falar que um anjo veio anunciar o nascimento de alguém nesse lugar. O futuro, o anjo esteve a ofertar para a inocência do lugar. E a inocência? A inocência esteve a falar: o anjo vai na casa de fulano, tem mais idade, tem mais condições, já esteve a casar. Ou a inocência disse: que seja
conforme Deus estar a desejar. Quem sou eu para com Deus contemporizar? Quem sou eu para desse futuro desdenhar? O pé de bolo lá e eu no celeiro que Deus esteve a me dar, com os caixõezinhos que eu estive a preparar. Seria o caixão do pé de bolo que veio me anunciar que era o tempo do caixão eu pegar, na carruagem colocar, e toda uma vida eu levar na certeza de que eu saberia casar. Sim, as sementes que eu estive no celeiro a colocar com as árvores que eu teria que plantar, saber cada cova a usar. Como não pensar, sim, que um caixão não é uma semente de pesar. Quantas covas a gente poderia cavar, uma semente de vida colocar e nada ali brotar. Um caixão iria representar muito bem a parábola da semente que o divino esteve a deixar. Para a árvore, ali, a semente brotar, a semente precisa numa cova entrar. Para viva, a árvore ficar. Por que eu não estive a pensar? Não era bom demais? Um celeiro, sementes de alegria, sementes de tristeza. Sim, a parábola a chegar, a me convidar, 30 por 1, 100 por 1, 70, 60, 50. Quantas vezes no celeiro eu estive a entrar? Para com morto lidar. Mortos que nem sequer faziam parte do lugar, ainda não estavam preparados para na cova estar, mas o caixão já estava lá, a mortalha estava no lugar. Eu só não sabia em que tempo aquilo tudo iria chegar. Sim, o evangelho a falar. Cabe a Deus. Cabe a Deus. A gente nunca sabe a hora que o dono da casa vai chegar. A nossa obrigação é preparar, da casa cuidar. Aquela era a minha parte. Semente plantar, semente buscar, semente plantar, semente buscar. E os caixõezinhos eram sementes. Sementes que eu iria plantar. Com toda a dor que certamente eu iria mesmo buscar. Sim, nas entranhas do próprio lar. O lar. O que seria o lar? Poderia eu perguntar para Maria? Sim, quando o anjo anunciou a chegada do Messias, teria ela o entendimento do que seria a vida do Messias, o lar que ali nascia, e que Deus se manifestaria?
em plena luz do dia, numa singela criancinha. O pé de bolo. Eu deveria, de fato, o caixão etiquetar. Sim, o pé de bolo poderia anunciar o meu tempo nesse lugar para o meu tempo começar a contar. Não foi assim. Não foi assim que o anjo esteve a anunciar. E Maria passou a ser alguém no lugar. Até há pouco, Maria não era nada. Nada ela iria representar. Seria anônima. Havia alguém lá. Quantas pessoas existiam naquele lugar. E porque o anjo foi justamente com uma falar. Aquela que não tinha nem dimensão de pecar. E eu? Eu poderia, sim, com o anjo, contemporizar, dizer para ele, não é tempo de você chegar, eu preciso a minha bagagem arrumar, eu preciso isso, eu preciso. Em que momento Maria disse eu? Eu. Existe o eu lírico. Aquele eu que o poeta vai usar para toda uma vida ele representar no momento em que a poesia ali estar a brotar. Seria eu capaz de colocar eu lírico no pé de bolo? Sim, saber de fato casar a dor e a beleza para poder o pé de bolo chegar, uma auréola usar e eu poder sobre a cova debruçar para a semente regar. Não teria como deixar apenas uma semente lá. Teria que trazer, sim, o direito ao avesso, o verso e o contraverso. Talvez eu desejasse um soneto, a música, sim, a música no ar. Cada pássaro a colocar excrementos para a cova adubar e ali o pé de bolo poder se lançar como árvore que pudesse caminhar. E ainda que não houvesse semente a deixar, por que não se alegrar? Por que não acreditar, sim, que lágrimas poderiam todo um caminho iluminar para poder separar o que estava a deixar e o que poderia encontrar. Sem fantasiar. O futuro não nos dá o direito de fantasia usar. Isso é uma coisa que a gente não deveria mesmo realizar. O futuro a gente pode até programar. Dificilmente aquilo vai se concretizar da forma como a gente esteve a pensar.
Sim, uma coisa é do amanhã falar. E a gente poder uma coisa comprar, uma casa faxinar, uma prainha pegar, um showzinho ali. A outra coisa bem diferente é um futuro em que muitos amanhãs vão se juntar, o tempo irá esticar e quando naquele futuro a gente chegar, a gente para trás olhar e ver que nada daquilo que a gente esteve a plantar como um sonho de consumo, a gente não tirou tempo. Sim, tempo suficiente para a gente poder, de fato, nesse regaço futurístico estar. E eu plantei flores para espinhos eu poder, de fato, virar. Sim, ninguém pode, de fato, flor plantar para alguém ofertar sem antes os espinhos tirar. Os espinhos a você cabe ficar. É de sua responsabilidade os espinhos. Você não pode ninguém machucar. Deus, sim, Deus a me falar. Sim, entre na casa de Vocinha. Escolha a rosa mais bonita do lugar. Com certeza a rosa mais bonita do lugar era aquela. Era aquela que cachos e mais cachos e mais cachos costumavam ali brotar. A ponto de Branca de Neve ali se manifestar. Como rosa mais bonita do lugar, só para admirar os cachos e mais cachos e mais cachos daquela rosa, que com toda certeza iria representar a flor mais bonita do lugar. E um nome, um nome, qualquer um poderia lhe dar, sim, já que parecia mesmo um véu de noiva a chegar. Puxa vida, teria eu que me lembrar de um conto que há muito tempo eu estive, sim, a contar. Sim, da menina que esteve a chegar na casa familiar. Havia muita gente no lugar, mas o vinho não havia, não fazia, não existia. E naquele momento muita gente trazia e trazia e trazia a oferta do Messias. E ali as garrafas se quebrariam. Era o sábado do Messias. Papai trabalha sábado. E eu? O que eu faria no dia de sábado? Branca de Neve. Branca de Neve eu buscaria. Ao anjo eu ofertaria. O meu coração se alegraria. Uma lágrima cairia. Anjo vivo ele seria. E a vida? A vida por si só seguia. A vida por si só seguia. Para todos.
para todos que ali compareciam. E Deus apenas me sorria, me acenaria. Seria um lindo dia. Assim sendo, uma fase se encerraria. Aquela que caberia. Sim, a quem caberia? A quem caberia? Por certo, Deus me diria, sorria. Você é e sempre será motivo de alegria. É verdade. Deus era a minha alegria. O espelho sempre me dizia, sorria, Dona Maria. A nossa alegria nasce no coração daquele que tudo cria. Será um lindo dia. Confia, confia e confia. É a verdade do dia. Bom dia. E não é uma poesia. Quiçá, quiçá e quiçá. Uma profecia. Bom dia.